Olá, eu sou Mariana Ribeiro e esse é o Poder 360 Entrevista. Nessa tarde a gente recebe aqui no estúdio o José Carlos Martins, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. José Carlos, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, a Mariana, a todos que assistem ao Poder 360. José Carlos, vamos começar então falando de PIB. O IBGE divulgou o resultado da atividade e o resultado mostra que a construção civil ainda está no negativo, né? Nessa comparação anual já são 17 trimestres no negativo. O que está segurando ainda a construção? Investimento, que é a construção civil é responsável por 50% do investimento do Brasil. Ele é diretamente ligado à confiança. Né? E quando você faz um ajuste macroeconômico, que o Brasil teve que passar pelos controle total das contas públicas e tudo, é natural que o investimento seja relegado a segundo plano. Que nem a gente sempre fala, as pessoas não deixam de ir ao supermercado, mas elas podem deixar para comprar seu apartamento, a sua casa, a reforma, a partir daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, alguma coisa desse tipo. Só que também, o que é natural, é que tão logo o ajuste seja feito, o investimento puxa o emprego, o investimento puxa a economia. Normalmente no país, essa puxada, vamos assim dizer, foi feita pelo setor público. O setor público vem e investe nas obras, creches, escolas, estradas, coisa e tal. Só que desta vez não tem dinheiro público para pôr. E vou te dizer, isso é muito bom. No fundo, a gente chega na conclusão que é muito bom. O que teria que ter sido feito? Criado condições para que o investimento privado ocupasse esta lacuna deixada pelo investimento público. O que não se vê é exatamente isso. Este é o grande problema, que se não encontrarmos solução para ele, nós teremos problemas futuros. E como é que o governo poderia ter feito diferente, né? Como é que faz para criar condições aí para o investimento privado andar? É aquela palavra que eu usei, confiança. Confiança tem a ver diretamente com segurança jurídica. Não é concebível que eu não tenha segurança jurídica num país como esse. Você fala com qualquer investidor do exterior, ele não consegue entender como que esse país, você trata uma coisa hoje, amanhã vira outra. Né? Então, vamos dizer, contratos não valem. Né? Então, isto causa uma insegurança tal em todo o conjunto que tem que ser atacada de frente. Eu vou te dizer uma, eu fui pelo Conselhão, lá pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu tive a honra de ser relator do tema ambiente de negócios. E o que depois de muita discussão aquele pessoal disse? Devia ter uma emenda constitucional que diz assim, contratos valem, leis valem, revogam-se disposições em contrato. Porque é incrível que no Brasil você não possa ter a certeza, aquilo que eu acho que é Roberto Campos, da FINET, que falou no passado, que até no Brasil até o passado é incerto. Né? O Conselho Monetário Nacional aprovou recentemente, justamente para tentar estimular o setor, né, várias medidas, entre elas a que aumenta o valor do imóvel que pode ser financiado dentro do SFH, que tem taxas de juros mais baixas. Só que essas medidas, a princípio, só entram em vigor em 2019, né? Então eu queria saber duas coisas do senhor. A primeira, qual a sua avaliação sobre essas medidas, qual o impacto que ela pode ter no setor? E a segunda é como é que estão as discussões aí com o Planalto para antecipar a vigência dessa medida já para 2018? Essa resolução do Conselho Monetário Nacional foi um conjunto de medidas extremamente interessantes para o mercado imobiliário. Ele coloca o mercado imobiliário brasileiro em outro patamar. Existem medidas ali dentro que, por exemplo, hoje um banco quando financia para uma família um imóvel, ele acaba carregando esse financiamento até o final dele. Isso aqui só acontece no Brasil. Porque o financiamento que é concedido, ele tem que casar com a captação, que é a caderneta de poupança, que é indexada ao ATR. E como a ATR, voltando àquele aspecto da segurança jurídica, ela é uma taxa que as pessoas não dominam exatamente como ela vai acontecer, ninguém compra papel indexado ATR. Esse normativo diz que banco pode financiar a partir de 1º de janeiro, em índice de preços. Com isso, um banco pode financiar para uma família, ele vende aquele papel, entrega para o investidor institucional e financia outra família. Ou seja, você trouxe muito mais
recursos ao sistema. Sobre o aspecto de aumentar o limite, foi uma coisa que era um pleito antigo do nosso setor, e nós entendemos que ele deve ser antecipada a vigência. As outras medidas está ok, que seja a partir do 1º de janeiro, porque tem que ser dado um tempo ao sistema bancário para adaptar sua contabilidade, essas coisas internas, então há necessidade. Esse outro não, é uma medida que pode funcionar de imediato. Isso é um pleito que nós levamos ao presidente da República, era para ter sido entrado em pauta agora na última reunião do Conselho Monetário Nacional, mas não entrou, não sabemos até exatamente por quê, mas continuaremos o nosso pleito de antecipar essa medida. Ainda não foi dado um prazo, então, efetivo para isso entrar em discussão de novo com o Banco Central? Em audiência que nós tivemos, nos foi dito que sim, seria antecipado. A gente imaginou que fosse na primeira reunião, não foi. Imaginamos que seja na próxima. E além dessa medida, quais outras medidas de estímulo a CEBIC considera assim, que sejam prioritárias? Nesse aspecto de segurança jurídica, você veja, teve um projeto de lei do senador Anastasia e acabou sob a alegação de que os artigos estavam mal escritos, foram vetados pelo presidente Temer. E tem 2 pontos que para nós são prioritários para que o Brasil possa andar. O primeiro dele hoje existe uma estrutura de Estado, que é Ministério Público, que é órgão de controle, que é uma estrutura feita para fiscalizar, com todo embasamento, toda equipe extremamente capacitada, muito bem remunerada, que funciona para fiscalizar. Você tem o outro lado, o setor que faz, aquele que assina. Esse aí está totalmente desamparado. Nem o Estado dá atendimento jurídico a ele quando ele é processado pelo outro lado do Estado. Isso é um absurdo, porque quem está assinando aqui está colocando em risco, na sua decisão, o seu patrimônio, porque ele vai ter que pagar um advogado, por exemplo, para se defender, mesmo que ele tenha toda a certeza que aquilo que ele está fazendo é correto. Mas alguém pode achar que não, e ele tem que pagar essa conta, ele não aguenta. Essa divisão entre o que é dolo e o que é culpa não está muito bem caracterizado, e esta medida tenderia a justamente arrumar isso. Ou seja, dar assistência jurídica e dividir o que é dolo, o que é culpa. E outra coisa também, que é assim, hoje um agente público que estiver tomando uma decisão, botando a assinatura dele ali debaixo de uma decisão, se o entendimento futuro mudar, hoje ele tomou uma decisão em cima do que se conhece, do que se entende hoje. Mas se no futuro mudar, ele pode ser processado. Isso é uma coisa absurda, sabe? Então, o que essa pessoa faz? Não faz. Ela deixa quieto, não faz, não acontece. E a gente vê obra parada, vê um monte de coisa por aí que a gente critica tanto. Mas depois não vai ver que o coitado daquele que está querendo assinar não consegue assinar. Você veja que tanto o aspecto que eu falei de segurança jurídica de quem assina e de proteção jurídica está diretamente ligada ao bom funcionário. Porque aquele que eventualmente cometeu atos que não devia, ele juntou um patrimônio, ele pode se defender. Ele tem dinheiro para isso. Acontece que aquele outro que fez tudo certinho, que vive do salário dele, ele é o penalizado. E a gente paga o Brasil inteiro. E assim vale. Lei de licitações deveria ser modernizada, licenciamento ambiental, lei de abuso de poder, que é um dos maiores focos de corrupção. Quando você tem um desnível muito grande entre alguém que tem muito poder e outro de pouco poder, esse aqui fica extremamente vulnerável a tomar decisões incorretas na vida dele. Então, existe sim um conjunto de medidas que precisariam ser feitas para se melhorar a segurança jurídica dos negócios. Um outro ponto interessante é o crédito. Ninguém duvida que o Brasil passou por momentos muito difíceis aí. Está passando. Então, logicamente que as empresas anteriores, o balanço delas anterior a esta crise era um determinado patamar, em termos de rentabilidade, disponibilidade, tudo isso. Hoje, todas elas estão debilitadas, de regra. Então, só que o sistema financeiro, porque ele é extremamente concentrado, ele acaba mantendo a mesma regra anterior, ao invés de ter criado outros tipos de visão a respeito das empresas, seja o seu passado, seja a transparência, seja uma série de outros parâmetros que poderiam ser levados em conta. A gente não propõe nada que não seja dentro da boa prática bancária, mas a gente dá como exemplo. Em 2003,
o Brasil financiou 2,3 bilhões de reais em crédito imobiliário. Daí criou-se patrimônio de afetação, alienação fiduciária, depósito de controvérsia. Nós chegamos a 114 bilhões em 2014. Então, aquilo que foi feito para o comprador deveria ser feito para as empresas. Porque só com dinheiro e interesse do comprador não vai haver imóvel, se não financiar quem produz aqui no meio. Se a fábrica não existir, você não transforma em dinheiro em moradia. Ou seja, não é só a concessão de crédito para o consumidor, sim para as próprias empresas também, é isso? Nós temos um dado do primeiro trimestre agora de 2018 que diz o seguinte: 22% cresceu a venda de imóveis e caiu o lançamento em 30%. O estoque, que há 12 meses atrás era de 19 meses, hoje está em 12 meses. Você vê claramente que o estoque está em declínio por vários trimestres. Tanto é que no próprio PIB aqui, ele demonstra isso. Porque no PIB você vê que quem ainda se manteve um pouco foi o mercado imobiliário, né? E justamente por isso, porque você tem bastante cliente, tem muita gente, porque imóvel independe da crise. Ele é crescimento vegetativo da população. Presidente, o senhor citou uma série de pautas legislativas aí, né, consideradas prioritárias. Mas a gente sabe que o Congresso está parado aí, focado nas eleições, e um dos projetos que está parado lá também é justamente o do Distrato, né, que está sendo discutido no Senado. Queria saber do senhor qual a importância desse projeto para o setor. Você acabou de dar, Mariana, mais um exemplo de segurança jurídica. Você imagina, a empresa foi lá, tomou um financiamento perante o banco e disse para o banco: eu vou te pagar essa minha dívida com as vendas que eu fizer. Daí chegou ao final do empreendimento, ele fez uma venda, a venda cai, não se concretiza e a dívida não é abatida. A empresa fica com uma dívida perante o banco. Ficando com essa dívida perante o banco, começa a criar um atrito entre as partes. Então, é um assunto que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, porque existe uma confusão de imagem quanto a isso. A quem se quer proteger? Se quer proteger quem em 2003 não fazia o depósito em controvérsia? Ou fazendo o depósito em controvérsia, eu botei para milhares e milhares, centenas de milhares de famílias que puderam ter acesso ao seu financiamento. A mesma coisa agora. Tem muita obra que, por causa do Distrato, está patinando, nem sei se vai entregar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas imaginamos, porque é uma medida, às vezes, impopular, imaginamos que logo após a eleição ela venha a ser votada e resolvido esse assunto. Devia ter acontecido isso há 2 anos atrás. Para esse ano, então, vocês não estão trabalhando muito com essa possibilidade agora? Imaginamos que depois que o Congresso voltar, após as eleições, deve ter uma pauta aí concentrada. O próprio presidente da Câmara já falou isso a respeito da lei de licitações, do Distrato. Falam até em reforma da Previdência, eu vi por esses dias alguma coisa aí na imprensa. Imaginamos que sim, que dá para fazer ainda esse ano. E esse projeto do Distrato, né, o parecer do senador Ricardo Ferraço foi rejeitado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e muitos senadores falaram que o projeto estava muito benéfico para as construtoras e pouco para o consumidor, principalmente por essa questão da multa, que pode chegar até 50% do valor pago em alguns casos. O que pode ser negociado nesse projeto? Essa questão da multa, por exemplo, pode entrar em discussão? Os senadores hoje, que nós sabemos, que tivemos informação, eles estão discutindo internamente para ver o que pode ser melhorado em termos de texto para que o Senado concorde. No texto, na estrutura, ninguém discorda. Discorda de uma coisinha, de outra, que é fácil de ser arrumado. E o aspecto de não ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos já foi resolvido através de um requerimento solicitando que vá direto ao plenário do Senado Federal. Agora, José Carlos, não são só más notícias também, né? A divulgação de vocês mostrou um aumento aí de 33% nas vendas no segundo trimestre. Qual que é a projeção de vocês para o ano? O que vocês estão trabalhando aí de números? Veja, Mariana, que o crescimento do mercado imobiliário ele é lastreado em cima do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento com recurso do FGTS, em 2014 respondia por 25% do mercado. Hoje ele responde por 65% do mercado. Foi um crescimento brutal. Ou seja, ele está puxando isso. Por quê? Porque é um tipo de produto que está adequado ao bolso das pessoas, é uma taxa de juros razoável, está tudo mais ou menos
enganado. As empresas não têm problema de crédito, é muito menor pelo modelo de financiamento, como você já vende direto ao comprador, quem toma o crédito é a pessoa física, não a empresa. Então, ou seja, este é um mercado que está puxando a construção civil nesse instante, indiscutível. A nossa preocupação é, por exemplo, desvio de objetivo no fundo de garantia. Porque até esses dias tinha um pessoal brincando que o FGTS virou posto pirâmide. Qualquer um que tem um problema diz onde é que você encontra a solução? Lá no posto pirâmide, né? Por que eu te digo isso? Foi assinada a medida provisória 2 semanas atrás, botando para financiamento de Santa Casa. Isso é absurdo, porque primeiro que você desvia, você mexeu na lei que constituiu o FGTS em 1964, 65. Ou seja, a lei de 50 e tantos anos atrás, que sempre funcionou bem. Vamos dizer, o problema dele hoje é ter sido bem gerido. A sociedade geriu bem ele. Então ele tem recursos. Por que não se faz isso em outros fundos por aí, que estão todos dilapidados, né? Então, foi bem gerido. Então ele paga esse preço por ter recurso. Aí, pense uma coisa. Não foi cobrado nada de melhoria de gestão. Se essas entidades filantrópicas entraram nesse buraco, é porque elas são deficitárias. Como é que elas vão daqui para frente manter o déficit e ainda pagar uma conta para pagar o déficit anterior? Impagável. Não tem como resolver isso. Então, tinha que ter um outro tipo de medida que saneasse a gestão dela, mas tivesse dinheiro a fundo perdido para resolver o problema do passado e arrumar essa gestão para o futuro. O que não dá é para criar um financiamento em cima de uma mesma gestão deficitária que vai gerar esse problema para o futuro maior ainda. Nós só estamos levando para frente o problema. Então, o Fundo de Garantia é o grande pilar da construção, indiscutível. O risco que tem nele é esse, de falta de recursos na sequência. Presidente, para a gente terminar, qual que é a agenda da CEBIC para o próximo presidente? O que vocês esperam do próximo governo? A todos eles nós temos dito o seguinte, a eles, a sua equipe econômica, todas as pessoas. Quando você sentar lá na cadeira do presidente da República, acredite que a construção civil pode lhe ajudar. Acredite que nós podemos gerar empregos, que a gente possa fazer a economia andar. Só nos dê 3 coisas. Segurança jurídica, melhoria na concessão do crédito e, por favor, que o que for planejado aconteça. Não se mude o tempo todo, né? Então, com essas 3 coisas, nós temos certeza que o investimento privado volta. E aí a atividade volta a ritmo normal, né? O que não pode é você viver do jeito que você vive hoje. Zé Carlos, muito obrigada, agradeço a sua presença aqui no Poder 360 e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Obrigado a todos. E não se esqueça, no próximo dia 18 de setembro, o Poder 360 e a revista Piauí realizam um debate com os candidatos a presidente. Para não perder nada desse encontro, inscreva-se no nosso canal. Eu sou Mariana Ribeiro e esse foi o Poder 360 Entrevista. Até a próxima!